Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Muito bom dia. Bom dia, Cristina. Hoje, uma hora mais cedo, devido à emissão especial da tomada de posse do Presidente francês. Começamos esta semana com outras visões sobre o Sistema Solar. Temos ainda um Sol hiperativo e as andanças de Marte. É verdade, hoje, nesta edição, vamos andar aqui pelas redondezas, não vamos sair do Sistema Solar, mas temos muito para contar. Em particular sobre o início da formação do Sistema Solar e como é que apareceram também os planetas terrestres, porque aquilo que nós sabemos, ou a teoria mais aceita, digamos assim, para a formação dos planetas terrestres, fala sobre uma aglutinação ao longo de milhões e milhões de anos de partículas, de poeira, de rochas que ao longo do tempo deram origem, mais tarde, aos planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mas isso tinha piada se esses poeiras tivessem um revestimento de neve e gelo orgânico, de modo a que pudessem colar bem, digamos assim. Mas a verdade é que toda a água e carbono que nós temos na Terra não consegue explicar como é que tudo se formou, como é que tudo se aglutinou, como é que tudo se tornou pegajoso, é mesmo esse o termo, de modo a formar os planetas terrestres. E isso deixou preocupado um cientista em particular, um cientista do Museu de História Natural de Nova Iorque, que começou a pensar, será que não existem outras explicações para tudo isto? E ele então começou a lembrar-se de uma estrela jovem, FU Orionis, que em 1936 começou a brilhar de uma maneira muito crescente. Muito. É uma jovem estrela. E o que ele pensou foi que, olha, isto é particularmente curioso, porque isto pode resolver este problema da origem dos planetas terrestres. E então o que é que ele avança? Qual é a teoria deste investigador em particular? Se porventura o Sol, também nos seus primórdios, o Sol jovem, teve este tipo de explosões que aumentou o brilho e, portanto, aumentou também a temperatura junto das zonas do Sol, então, se calhar, esse aumento de temperatura tornou suficientemente pegajosos, digamos assim, os grãos de poeira e de areia e de ferro e de silicatos que havia à volta do protossol. Quente o suficiente, então, para permitir uma aderência muito maior, de modo a que se tornassem suficientemente pegajosos, precisamente para termos os planetas terrestres que conhecemos hoje, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esta é uma teoria particularmente interessante porque também ajuda a explicar, de acordo com este cientista, por que razão é que Marte tem uma massa claramente muito mais pequena que os outros planetas do Sistema Solar Interior, nomeadamente Vênus e Terra. Então, o que é que ele diz? O que é que diz este investigador? Diz que, à distância a que está Marte, a temperatura já não era suficientemente elevada para que esses grãos fossem pegajosos. E, portanto, Marte apareceu já como restos de poeiras não tão pegajosas e, por isso, tinha uma massa claramente inferior. Portanto, o ponto central desta nova teoria, apresentada por este investigador, é que as explosões do protossol, do Sol jovem, à semelhança do que ele encontrou na estrela FU Orionis e noutras estrelas jovens que, entretanto, conseguimos detectar, essas explosões que decorreram durante um alargado período de tempo forneceram a temperatura suficiente para tornar pegajosas essas partículas. Mas, entretanto, olha, sobre o Sistema Solar, houve também esta semana a apresentação de uma outra teoria que também fala em Marte e que tenta explicar porque é que Marte está onde está e porque é que também Marte tem a massa que tem. E então, esta nova teoria diz-nos que, e vem do Japão, de investigadores japoneses, diz-nos que, bom, Marte também é capaz de ter esta massa que tem e, sobretudo, a diferença geoquímica, e isso é importante, porque nós temos meteoritos de Marte, meteoritos marcianos, que nos apresentam uma composição geoquímica muito diferente de Mercúrio, Vênus, Terra. E, portanto, sugere que, se calhar, Marte não terá nascido precisamente do Sistema Solar Interior, tal como estes planetas. E, portanto, o que diz esta teoria é que Marte provavelmente nasceu a um local ao dobro da distância onde está agora. Precisamente onde hoje encontramos a cintura de asteroides. E, portanto, o que diz esta teoria é que vai buscar uma outra teoria muito interessante, a teoria do Grand Tack, ou a grande tacada, digamos assim, em português mais literal, e que diz mais ou menos o seguinte: no início da formação do Sistema Solar, Júpiter migrou para dentro do Sistema Solar Interior, chegou até mais ou menos à zona onde está presentemente Marte, e depois, à medida que Saturno
o seu irmão mais novo, digamos assim, menos maciço. À medida que Saturno apareceu, Saturno começou a puxá-lo gravitacionalmente e então Júpiter migra para fora. E esta é conhecida como a Grand Tech Theory. E então o que dizem estes investigadores é que neste vai e vem gravitacional, Marte também não resistiu. E, portanto, nasceu precisamente na cintura de asteroides, mas à medida que também Júpiter foi migrando para dentro, arrastou também Marte. E arrastou também todo o material que havia no cinturão dos asteroides, que se começou a empilhar, digamos assim, na zona onde está presentemente a Terra. E, portanto, isto quer dizer que havia um grande entulho, um grande material para formar os planetas Vênus e Terra, que ficaram, no fundo, com a grande massa, digamos assim, deste entulho, e o restante ficou para Mercúrio e ficou para Marte. Portanto, Marte tem uma origem, de acordo com esta teoria, na cintura dos asteroides, sofre a migração, digamos assim, de Júpiter e vem parar ao sítio onde está. E esta teoria, no fundo, ajuda também, então, a perceber por que razão é que nós temos alterações geoquímicas tão diferentes entre Marte e os outros planetas terrestres. Miguel, e grandes planetas trazem grandes surpresas. Temos agora as relações jupiterianas da sonda Juno e com descobertas que estão já a desafiar suposições sobre tudo. Sim, precisamente. É a apresentação dos primeiros dados científicos da Juno, que foi apresentado numa convenção de geociências aqui na Europa, e os primeiros dados são absolutamente extraordinários. Vamos começar por falar de amónia. Porque essa é a primeira grande revelação. Nós já sabíamos mais ou menos qual seria a constituição de Júpiter, hidrogênio, hélio, amónia também, mas nunca na quantidade que foi encontrada, ainda por cima na profundidade onde a Juno encontrou. Basicamente a Juno indica-nos que existe uma zona muito, muito densa de amónio, na zona equatorial, precisamente, de Júpiter, e curiosamente, é uma zona que nós encontramos, é a amónia que nós encontramos, não apenas nas camadas elevadas da atmosfera de Júpiter, mas não. Encontramos até poços que descem até cerca de 300 km de profundidade abaixo das nuvens, com repletas de amónia. Isto sugere um autêntico sistema meteorológico em Júpiter, regido precisamente pela amónia. E, portanto, é o principal elemento químico que consegue, no fundo, ordenar, digamos assim, o sistema meteorológico em Júpiter. Mas há mais. Do interior. Os cientistas, antes da Juno, e até se calhar até mesmo antes da sonda Galileu, pensavam que o núcleo de Júpiter era, no fundo, rochoso, uniforme, muito parecido com o núcleo da Terra. Portanto, algo muito quente, mas rochoso. Eis que a Juno agora vem dizer outra coisa. Aquilo é capaz de não ser propriamente sólido. Aquilo é algo um bocado difuso, ainda não sabemos muito bem do que é, mas é difuso. Não é homogéneo, não tem uma forma redondinha como às vezes vemos até nos livros. Não, aquilo é muito difuso, aquele núcleo. E se calhar isso também é capaz de explicar a outra grande revelação destes primeiros dados científicos, que é sobre o campo magnético de Júpiter. Nós já sabemos que é o maior campo magnético do Sistema Solar, obviamente se excluirmos o Sol, mas é muito mais elevado que aquilo que nós pensávamos, que os cientistas pensavam, aliás. Quando nós encontramos à superfície da Terra, por exemplo, o campo magnético da ordem dos 0,25 ou 0,65 Gauss, que é a unidade de medida dos campos magnéticos, eis que nós pensávamos que em Júpiter nós íamos encontrar campos magnéticos da ordem dos 5 Gauss. Mas não, é muito mais do que isso, é entre 8 a 9 Gauss, portanto quase o dobro daquilo que estava previsto, daquilo que pensávamos que poderia existir em Júpiter. E é um campo magnético, é também outra revelação da Juno, particularmente difícil de mapear, digamos assim. Porquê? Porque ele não é uniforme. A Juno conseguiu detectar zonas em que há quedas de 2 Gauss, aproximadamente, do campo magnético. Ou seja, não é uniforme, temos zonas claramente em que o campo magnético cai de uma maneira que não estava prevista. E que aponta também para outra questão interessante, que é, ao contrário do campo magnético da Terra, que nós sabemos que nasce do próprio núcleo rochoso, muito quente, que nós temos na Terra, este campo magnético de Júpiter não vem do núcleo, vem de zonas mais acima do núcleo. E, portanto, é também algo diferente daquilo que nós estávamos à espera de encontrar em Juno. E, portanto, são as primeiras grandes revelações, precisamente, da Juno sobre Júpiter. Miguel, e temos agora apenas 40 segundos para falar do tijolo lunar. Muito rapidamente. Na semana passada nós apresentámos aqui um tijolo marciano, um grupo de cientistas que pegou em pó simulado, digamos assim, daquilo da superfície de Marte, para criar um tijolo marciano. Eis então que esta semana
a Agência Espacial Europeia mostra um vídeo em que eles utilizaram precisamente pó lunar, simulação de pó lunar, para criar um tijolo apenas com pó lunar e com fonte de energia apenas a luz solar. Portanto, eles simularam como seria a construção de um tijolo na própria Lua, utilizando uma impressora 3D, que é esta que nós estamos a ver na imagem, e diz a Agência Espacial Europeia que eles conseguem construir um tijolo com cerca de 20 por 10 por 3 centímetros em 5 horas. Bom, já não é nada mau. E tem a resistência ou consistência muito semelhante ao gesso que nós conhecemos aqui na Terra. E, portanto, é mais uma vez uma prova de autêntica revolução na engenharia dos materiais, utilizando materiais claramente extraterrestres. Isto abre-nos porta para os nossos sonhos mais avançados, mais delirantes, para a construção de habitats em Marte e na Lua. Obrigada, até ao próximo domingo. E nesta altura seguimos com